E aí galera do canal, beleza pessoal? Então no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês como montar uma bike, né? Então acabou de chegar uma bike aqui da SideX, né? Essa é a Galant Expert, uma bike que vocês gostaram bastante. E a gente vai fazer um unboxing dela e mostrar para você como montar, porque no processo de montagem ele é um pouco complicado, porque tem algumas peças que você tem que fazer um reaperto na bicicleta. Então para isso a gente vai utilizar aquele conjuntinho que já saiu um unboxing aqui no canal das ferramentas da Absolute e o cavalete também da Absolute que vocês já viram aqui no canal, para mostrar para vocês como montar com esse conjuntinho de ferramenta e esse cavalete a bike como um todo, e a bike já ficar redondinha. Então vamos lá, vamos fazer um unboxing dela, abrindo a máquina aqui, mostrar como que vem a bike para vocês. Então aqui dentro da caixa, embaladinha, vem a bike, né? Então ela vem semi-montada, pessoal. Vou tirar a caixa daqui. Ela vem semi-montada, porém essa semi-montagem, existe alguns pontos da bike que você tem que cuidar na hora de montar, que você tem que fazer reapertos. Então vamos lá, vamos desembalar ela para ver certinho os pontos e mostrar para vocês, ensinar um pouco melhor. Então vamos lá, vamos abrir a bike, estiletinho aqui. Então galera, prontinho, a bike está toda desembalada, tanto as peças que vem nela quanto a bicicleta. E para a gente começar a montar a bike, a gente vai começar pela parte do selim. Então, parte da montagem aqui do selinho do canote, né? Aqui tem alguns segredinhos que vocês já vi muita gente montar isso aqui errado. Muita bike chega aqui na loja montado errado. Então a forma de você montar é de forma que essa parte, esse ângulo aqui, essa parte fique sempre para a roda traseira da bicicleta. Então para você montar no banco, você coloca ela sempre virado para trás e encaixa ela antes de apertar, né? Isso aqui é interessante, a gente vai colocar na bicicleta para prender o cavalete aqui a princípio, né? Mas depois que a bike está pronta é legal regular, porque esse canote ele tem regulagem de angulação do selim. Então isso faz com que às vezes o selim fica com a ponta para cima ou a ponta muito para baixo e você não fica totalmente sentado na bicicleta. Vamos lá, vamos apertar. Aqui no nosso conjuntinho de ferramenta, ele vem
esse kitzinho aqui justamente para você usar a chave Allen, né? Então aqui você consegue apertar com a chave Allen. Então após a gente prender aqui, a gente vai colocar na bicicleta. A forma de colocar é simples, você abre a blocagem lá, coloca o tubo dentro, né? E fecha a blocagem. Às vezes ele pode ser que ele fique solto, como ficou aqui. Então você tem que sempre dar mais uma apertadinha aqui antes de fechar a blocagem para dar bastante pressão. É bom você lembrar de alinhar a ponta do selim com o quadro, olhando aqui por cima. Então é bom você lembrar de olhar a ponta do selim em relação ao quadro, se ele está reto ou alinhado antes de apertar. Então esse é um dos pontos bem legais para você sempre, na hora de montar a bicicleta, já ela ficar no ponto correto. Depois só fica de alinhar a angulação do selim. Então galera, colocado o selim, a gente vai colocar a bike no cavalete. Aqui, para ela prender bem firme no cavalete, eu vou utilizar essa espuma aqui, né? Mas você pode usar borracha, usar qualquer tipo de item para aumentar a espessura aqui do canote. E outra questão, quando você vai colocar a bike no cavalete, sempre coloca a parte da transmissão para o seu lado. Então, nesse caso, a transmissão vai ficar virado para mim, né? A parte das marchas da bike. Beleza, a bike totalmente presa aqui na parte do canote, né? Por isso que a gente colocou primeiramente o selim. Agora a gente vai para a parte da montagem da frente da bicicleta. Então aqui na parte da montagem da frente é bem legal sempre colocar realmente a bike na posição aqui do garfo. Então sempre essa parte do freio, lá os freios para trás, né? E consequentemente essa parte aqui do crown da suspensão, ela fica virada para frente. Então aqui a gente pode perceber que a mesa está virada para trás. Novamente recorremos à nossa chavinha lá do kit, né? Soltar a mesa. Para virar ela para frente. Então aqui a gente já mudou a mesa para frente. E aqui, pessoal, você tem a oportunidade de deixar a mesa também na posição positiva. Então se a gente reparar nessa bicicleta, ela tem uma arruela em cima. Então a gente vai mostrar para vocês como deixar ela o mais confortável possível, né? Então primeiro a gente tira essa borrachinha, solta aqui totalmente esse parafuso de cima, né? Vamos tirar ele fora. Sempre é bom lembrar de estar segurando a suspensão embaixo, porque se você tirar esse parafuso sem estar segurando aqui a suspensão, ela pode cair fora, né? Soltamos o parafuso totalmente, tiramos a tampinha e seguramos ele na mão, né? Aqui a mesa, pessoal, é bom vocês lembrarem que ela tem duas angulações. Então aqui eu vou tirar a arruela e mostrar para vocês. Aqui ela está na mesma posição. Aqui a gente tirando ela fora e mudando, vocês vão perceber que ela vai ficar positiva, ou seja, ela vai ficar mais alta à frente da mesa, né? Porém, eu quero ela na positiva e quero aquela arruela que estava em cima, ela vai para baixo. Então automaticamente a gente levanta consideravelmente a frente da bicicleta. Então fica com uma frente mais confortável. Fazendo isso, a gente coloca novamente o parafuso e sempre, pessoal, aperta primeiro o parafuso de cima, né? Então nunca aperta esses dois parafusos laterais antes do de cima. Sempre vai apertar o de cima, porque ele vai pressionar aqui para não deixar a bicicleta com folga. Inclusive aqui no canal tem um vídeo já explicando como você tirar a folga da bicicleta. Vai estar aqui em cima no izinho esse vídeo de como tirar a folga da bicicleta, aqui em cima. Vamos apertar lá. Feito isso, eu posso tirar a mão aqui de baixo, né? Que a bike não vai cair a parte da frente dela. Dá mais uma apertadinha no cavalete. Então é isso aí. Agora a gente vai montar a parte do guidão da bicicleta, pessoal. Para isso a gente vai primeiro tirar a frente da mesa, né? Então tirar os 4 parafusinhos da frente da mesa, remover eles.
feito isso, pessoal, a gente vem para a parte de colocar o guidão, né? Então, eu já vi muita bike que o pessoal só coloca o guidão assim, né? Então, às vezes, os cabos, eles ficam totalmente tortos, que nem esse cabo aqui que está passando por fora, né? Então, ele vem de lá e passa por aqui e vem para frente. Então, é bem legal você, sempre na hora que você for colocar o guidão, você colocar os cabos na posição certa, né? Então, o cabo que vem do lado, por exemplo, aqui do lado direito da bicicleta, ele continua pelo lado direito, porque muitas das vezes você pode montar, às vezes, errado a bicicleta, e aqui fica prendendo os cabos na hora que você está andando de bike. Então, aqui colocou na posição, todos os cabinhos corretamente colocados, a gente vai colocar a frente da mesa novamente, né? Então, vamos lá instalar a frente da mesa. Então, pessoal, colocamos aqui o guidão, colocamos 4 parafusos e agora a gente vai apertar. Sempre é bom lembrar de ajustar um pouco já os parafusos de cima, primeiramente, né, para eles ficarem um pouco mais para dentro do que os de baixo, né? E após isso, a gente ajusta os de baixo. É legal vocês, antes de apertarem o guidão totalmente, aqui a gente tem alguns parâmetros, né? Então, alinhar sempre o guidão frente a esses parâmetros, né? Então, de forma ele ficar totalmente no meio. Outro detalhe bem legal lembrar, se a sua bicicleta não tiver esses parâmetros, você mede da ponta do guidão até o início da mesa, tanto de um lado quanto do outro, com uma treninha, automaticamente você vai ter, a hora que ele estiver no meio, os dois lados tem que estar igual. Outro detalhe bem legal de lembrar antes de apertar o guidão, é sempre essa posição aqui da rotação do guidão, pessoal. Então, o legal dessa posição é a hora que você estiver em cima da bicicleta, o seu ombro está alinhado com as pontas do manete, então ele sempre fica um pouquinho para baixo, não ficar reto nem para cima, nem totalmente para baixo, mas ficar numa posição que fique confortável para você frear a bicicleta. Agora, feito isso, alinhado aqui e já alinhado à frente da bike, a gente vai fazer o aperto. O aperto correto, pessoal, deve ser feito em forma de X. Então você começa aqui, vai para o próximo, vai para o lateral e finaliza no outro de cima. Então isso é feito na forma de X. Então apertamos primeiro esse, viemos para o de baixo, para o lateral, e finalizamos em X lá em cima. É bom, pessoal, mesmo após você apertar aqui primeiramente, sempre checar um pouco o reaperto. Nunca aperta demais, né? Porque se você apertar demais, corre o risco de até quebrar o parafuso ou trincar a mesa, né? Então, é um ponto que você não precisa fazer muita força, né? Você sente que ele está realmente apertado. Então, pessoal, terminado aqui, a gente vai para a parte do pé de vela, né? Aqui é um item que vocês têm que ter bastante cuidado nessas bicicletas. Por quê? Porque o pé de vela, geralmente o movimento central, a peça que vai aqui dentro, ela vem muitas das vezes mal apertada. Como é feito em linha de produção, ela não vem com o torque ideal. Então, quando você vai montar a bike, você sempre tem que checar o torque do movimento central. Para isso, a gente vai ter que retirar o pé de vela, tanto de um lado quanto de outro. E aqui no nosso conjunto de ferramentas, a gente vai ter as ferramentas necessárias para isso. Soltamos o parafuso do pé de vela com esse lado da chave, né? Que ela é
uma chave de encaixe, e a gente vai utilizar a mesma chave para soltar agora o pé de vela, ou seja, para tirar ele do eixo e liberar a entrada da chave que aperta o movimento central. Então aqui a gente primeiro dá uma soltada nele e rosqueia essa parte aqui dentro dessa rosca do pé de vela, né? Vamos rosquear ela lá, fazer um aperto dela para ela ficar bem firme no pé de vela com essa chave, né? Feito isso, firmamos, a gente vai apertar essa parte interna para sacar o pé de vela do eixo, né? Então, muitas das vezes isso aqui ele não vem muito apertado também o pé de vela, e é legal você sempre verificar se ele está bem apertado, porque às vezes você pode sair pedalando e aquela porca que a gente tirou, aquele parafuso que a gente tirou não está muito bem apertado e pode cair o pé de vela fora. Então aqui a gente vai tirar o pé de vela para fazer o aperto do movimento central. Tiramos a corrente da bike, né? Fica lá para trás, e ali já dá para ver o movimento central da bicicleta, né? E os encaixes da ferramenta. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então, usar essa mesma ferramenta para tirar o braço do pé de vela do outro lado. Então, pessoal, tiramos os dois braços do pé de vela, né, dali da bike, e agora a gente vai fazer o reaperto do movimento central, né? Lembrando que a gente está utilizando aqui todas as ferramentas da caixinha de ferramentas da Absolute. Então, isso é bem legal lembrar, porque é algo que você pode ter em casa para fazer justamente manutenções. Às vezes o seu movimento central está instalando, fazer uma lubrificação na rosca, enfim, né? Você tem tudo isso aqui na caixinha de ferramenta. Para a gente fazer o reaperto do movimento central, a gente vai utilizar aquela chave Allen grande com aquela ponta quadrada, né? E a chave de reaperto de movimento central. Então aqui a gente encaixa ela tem um encaixe correto ali, né? E firma e segura, aperta. Então, pessoal, apertamos lá o movimento central da bike e agora a gente vai colocar o pé de vela novamente. Lá da coroa, sempre vocês encaixam a coroa lá a corrente lá na coroa, e ali ela tem a pontinha quadrada, vocês vão fazer estilo um Lego, né, ali por dentro. Então, encaixar no ponto. Corrente saiu. Novamente. Encaixado, tá? Já encaixado. Pessoal, aqui na hora de colocar o pé de vela é bem legal vocês lembrarem de colocar um contra o outro, porque às vezes você pode colocar também, né, errado, ou seja, os dois para baixo. Aí como você vai pedalar dessa forma? Então sempre lembrar de colocar um totalmente contra o outro. Agora voltamos para aquela ferramenta, parte dela onde usa a rosca aqui para apertar o parafuso. Colocamos o parafuso e fazemos o reaperto do pé de vela, né? Então apertamos bem o pé de vela para ele não ter o risco de sair fora do movimento central. Então, galera, fizemos o reaperto ali e agora é hora de colocar as tampinhas, né? Então aqui ela tem uma tampinha que vai aqui, ela é bem simples, é só encaixada, você consegue colocar com a mão mesmo. Tanto de um lado a gente colocou e do outro lado também da mesma forma, encaixado. Pessoal, feito isso, colocamos lá o pé de vela, agora a gente vai colocar um ponto bem importante, que é legal vocês terem assistido essa parte,
Por quê? Porque o pedal, ele tem rosca, tem lado de rosca. Ou seja, a gente tem aqui a rosca R e tem a rosca L, né? A R é here, né? Sempre o lado da relação, o R. Colocamos lá, depois a gente faz o aperto do pedal certinho. E o L é o left, né? O lado esquerdo da bike. Então, colocamos o pedal lá. É legal lembrar que a rosca de um é sempre o contrário da rosca do outro. E agora a gente vai apertar ele com as nossas chaves lá do nosso kit de ferramenta. Então, pessoal, o pedal é uma chave 15. Você pode tanto utilizar essa chave do kit de ferramenta, quanto você também pode talvez comprar uma chave 15 à parte e usar para apertar o pedal, às vezes um pouco mais, uma chave um pouco maior, né, pessoal? Então, essa, como é uma chave pequena, às vezes ela não dá tanto torque na hora de apertar o pedal. Mas, de forma geral, ela funciona bem, tanto de um lado quanto o aperto do outro lado, né? Pessoal, o pedal, é legal lembrar vocês que nunca usa muito torque no pedal. Aperta ele o suficiente para ele firmar, mas não muito, porque se você apertar muito, você pode acabar estragando a rosca do pé de vela. E também evitar de ficar tirando e colocando o pedal direto, que isso também acaba afetando a rosca do pé de vela. Colocamos o pedal, fizemos o aperto do movimento central. Agora outra coisa legal é tirar a bicicleta do cavalete. Então agora chega na parte da hora da regulagem das marchas. Antes de você regular a marcha, é legal você primeiro ver se o eixo está totalmente centralizado. Então você abre lá a blocagem do lado que tem a pressão, vai abrir a pressão. Eu sempre costumo fechar a pressão para baixo, pessoal, eu prefiro mais. Se fecha para dentro do quadro, fica ruim de abrir. Coloca o peso em cima do quadro, né? Então coloca o peso em cima do quadro lá para ele assentar totalmente e fecha a pressão. Feito isso, a gente tem a certeza que o eixo está totalmente encaixado no quadro, né? Se tiver descentralizado aqui, daí centra a questão da roda, né? Daí precisa fazer uma centragem de aro. Mas aqui temos a certeza e a gente vai para a parte da regulagem de marchas. Então, pessoal, na regulagem de marchas, a gente não vai ensinar nesse vídeo como regular marcha, até porque a gente já tem um vídeo aqui no canal bem explicativo, bem legal para você regular o seu sistema de marcha. Então tá aqui em cima, pode apertar aqui, qualquer coisa, pausa esse vídeo, vai lá e assiste a regulagem de marcha, depois você volta aqui para finalizar, né? E aqui, feita a regulagem de marcha, você vai entender que a bicicleta vai ficar trocando bem certinho as marchas, vai ficar bem redondo, né? Você vai usar o mesmo cavalete, vai usar a chave Allen, vai usar a chave Phillips, tudo isso vem no nosso conjuntinho de ferramenta lá da Absolute, bem legal. Beleza, regulamos as marchas, a gente vai colocar a roda da frente da bicicleta. Então vamos tirar ela do cavalete agora e colocar a roda da frente, né? Então aqui a gente tem... bem legal lembrar de tirar esse detalhezinho do freio. Isso aqui ele vai no disco, na pastilha ali de freio, né? No disco dentro, justamente para não, na hora que ele tá fora, não apertar. Então é bem legal lembrar de vocês, quando isso aqui estiver fora, você não aperta o freio, porque corre o risco de fechar o pistão e depois fica mais complicado de você fazer a regulagem dele, né? Feito isso, encaixamos a roda da frente lá no disco e no ponto correto. Encaixadinho, vai apertar aqui a blocagem até ela começar a dar pressão quando ela estiver na horizontal, né? Que ela está começando a dar pressão na horizontal. Então aqui, fechar. Sempre, pessoal, se vocês repararem, eu estou colocando o peito em cima da bicicleta para ela encaixar totalmente. Então nunca se regula a roda aqui em cima pelo eixo. Às vezes dá aquela reguladinha. Isso aí é errado e pode fazer você tomar um tombo, né? Porque às vezes toma um impacto e a roda volta para o ponto correto e trava o freio e você cai um pacote, principalmente se for uma descida com curva, pedra solta, né? Qualquer freadinha, a bike vai para o chão. Apertou lá,
Agora a gente não fez o aperto ainda da caixa de direção, né? Como a gente tinha falado lá no início. Por quê? Porque a gente precisa alinhar aqui a frente da bicicleta com a roda. Então, alinhamos a frente da bike com a roda. Então, pessoal, feito o alinhamento da frente da bike com a roda, a gente volta para o reaperto da nossa mesa, né? Sempre a gente já fez o aperto da parte de cima, como eu falei para vocês, já tem o vídeo lá explicando. E agora a gente finaliza com o reaperto lateral para segurar a mesa alinhada, né? Então, apertamos lá os dois parafusos. Como eu falei, precisa apertar de forma suficiente, ou seja, não é apertar até sair água, ou aquele antigo meia volta antes de quebrar para, né? Então você vai apertar aqui de forma com que fique firme, mas não precisa apertar demais. Feito isso, pessoal, a gente vai voltar lá para o banco, né? Então, o alinhamento do banco. Como eu falei para vocês, aqui sempre fica um detalhezinho para alinhar. Vocês podem reparar pela parte traseira e a parte da frente, que a parte traseira ficou mais alta que a parte da frente. Então a gente vai soltar, por isso que não se aperta muito aqui a parte de baixo do banco. Vamos soltar novamente o parafuso. E alinhar de forma com que ele fique 0 grau. Então o banco ficar totalmente reto, né? A parte da frente ficar alinhada com a parte traseira. O meio vai ficar um pouco mais baixo, que é o ponto onde você encaixa. Aí, pessoal, vai a seguinte questão. Esse alinhamento é muito pessoal, né? É feito por um fitter, só que a gente vai te dar algumas dicas na hora de você rodar, para você também não ficar, digamos assim, incomodado com o selim. Então, a ponta, se você sentir a ponta incomodando, pressionando o períneo, você abaixa um pouquinho a ponta. Se você sentir, às vezes, que a parte traseira, você está indo muito para trás, correndo, também abaixa a ponta. Se você está sentindo que você está escorregando muito para frente, aí você levanta a ponta. Então, existem algumas regulagens que você pode fazer aqui para o selim encaixar melhor em você, né? Então, nem sempre a troca do selim é ideal. Talvez o simples fato de regular corretamente o selim já faz com que você se encaixe muito melhor no selim. Feito isso, pessoal, regulamos as marchas, também colocamos as duas rodas, já instalamos o guidão, deixamos ele na posição ideal aqui da frente, né? Ou seja, a hora que está em cima da bike, o seu braço fica reto com o manete lá. Regulamos o guidão, regulamos o banco. Por último, só falta regular os freios, né? Os freios também já tem aqui no canal como regula, freio mecânico. O hidráulico é muito simples, é só você alinhar o meio da pastilha, o disco bem no meio das pastilhas. Então, supor que isso aqui seja o disco, você tem que deixar o disco alinhado no meio das pastilhas. Na hora que as pastilhas fechar, elas pegam o disco. Se você deixar ele pegando de um lado, acaba entortando o disco. Então, o freio hidráulico. O mecânico está aqui em cima já, o ponto correto, né? Como você alinhar, ou seja, quase todo tipo de disco, né? Pode chegar aqui em cima nesse pontinho, já está como regular os freios, né? E por último, pessoal, feito, a nossa bike está quase pronta. O que falta? Falta encher os pneus, né? Só encher os pneus. Aqui a gente tem o compressor que acaba facilitando, mas em casa você pode encher os pneus na bomba de pé ou na bombinha de mão. Na bombinha de mão é mais difícil, na bomba de pé é mais legal, né? Então eu recomendo aí, se você já for comprar um kitzinho de ferramenta para fazer sua manutenção em casa, compra uma bomba de pé que ela tem um manômetro, né? Nesse caso aqui, esse pneu ele pode variar de 30 a 50 PSI. Aqui a gente colocou 45 PSI, que vai ser uma calibragem legal para rodar no asfalto, né? Então, um pneuzinho bem cheio, né? 45 PSI, o limite dele é 50. Você está com a calibragem boa para rodar no asfalto. E se você for rodar no chão, você coloca uma calibragem um pouco menor. Você pode rodar ali nos 35 PSI. Então, por exemplo, o dianteiro você pode rodar, por exemplo, aqui com 30, né? Mas como é para asfalto, a gente vai colocar os 45 PSI ali, igual o do traseiro, né? Então, feito isso, cheio os pneus.
cheio os pneus, regulado as marchas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Tá tudo redondo a bicicleta, só subir em cima e sair pro pedal. Então, esse vídeo foi feito para você que compra bike na internet ou compra bike fora e precisa montar ela e às vezes não tem um mecânico próximo, enfim, você tem esses kits, tanto o kit de ferramenta quanto o cavalete, para te auxiliar em casa, né? Vou deixar aqui embaixo o link do cavalete e do kit de ferramenta para você, caso você queira dar uma olhada lá no site da Dias Bike. Eles possibilitaram da gente fazer esse vídeo, né? Então, valeu, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!